Salve galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu fiquei um tempinho aqui sem postar vídeo porque eu tô tendo um monte de coisa pra fazer. A vida é muito corrida. A vida, como eu disse, a vida é muito corrida. E hoje a gente vai falar sobre o Real Madrid. É uma pequena desavença que aconteceu aqui. A gente vai falar o que sobre o Real Madrid? O que está acontecendo com o Real Madrid? O jogador, um dos principais jogadores há 2 temporadas atrás, favorito à bola de ouro, brigando com o treinador por ser substituído num clássico que o seu time tá ganhando. O treinador com algumas desavenças, parece, né, com o time. O que acontece? Aqui Real Madrid, no primeiro jogo da temporada, ganhou do Osasuna, ganhou do Oviedo, ganhou do Mallorca, ganhou do Real Sociedad. E, tipo assim, esses jogos, o jogo contra o Osasuna, o Real Madrid sofreu pra ganhar, mas sofreu mesmo. Foi um gol de pênalti do Mbappé, que tá fazendo uma temporada mágica, mas foi de pênalti, sabe? Você fica com aquele gostinho, tipo assim, você que torce com o Barcelona, fica com um gostinho, tipo assim, dava pro Osasuna ter empatado 0x0 esse jogo. Esse Real Oviedo e Real Madrid foi incontestável, 3x0, tranquilaço pro Real Madrid. E é isso. Contra o Mallorca, aí que começou uma sequência que pra mim do Real Madrid não foi muito boa. Porque o Real Madrid, esse jogo aqui contra o Mallorca, na minha opinião, ele não jogou muito bem. Mas um cara que vai ser muito comentado nesse vídeo de hoje, o Vinícius Júnior, jogou demais esse jogo. Que eu lembro que eu vi esse jogo, que o Vinícius Júnior jogou demais. Foi o melhor jogador do jogo. O Valverde que, né, deu uma assistência, o Arda Güler que tá, tipo assim, não tô entendendo o Xabi Alonso. O Xabi Alonso, com certeza, ele tem uma coisa contra os brasileiros. No Mundial de Clubes, o cara preferiu colocar um garoto da base do que colocar o Endrick, que tava voltando de lesão. E o Rodrigo teve que assistir o Mundial de Clubes todo do banco. E agora, nem o Rodrigo, nem o Endrick, que está totalmente recuperado, e nem o próprio Gonzalo Garcia estão jogando. Impossível esse cara, né? Esse jogo aí, na minha opinião, começou um negócio estranho com o Real Madrid. Esse jogo aqui do Campeonato Espanhol, sabe, o Real Madrid jogou bem. O Haaland, né, foi expulso. O Real Madrid jogou bem, mas foi muito sofrido esse jogo. Eu lembro que eu vi até mais ou menos os 60 minutos, porque tinha outro jogo pra ver também. Que, tipo assim, o Real Madrid nesse jogo, ele tomou um sufoco muito grande. Esse jogo aqui eu não consegui ver, porque eu tava em hora de aula, mas pelo que eu vi, não foi coisa boa pro Real Madrid, não foi coisa bonita pro Real Madrid, não. Porque nesse jogo o Arnold foi expulso, o Arnold lesionou, o Carvajal foi expulso, o Kylian Mbappé fez 2 gols de pênalti. Coisas difíceis nesse jogo. O Rodrigo foi titular, uma coisa que mostra, a nota dele mostra que sempre que ele entra, ele joga bem, porque, tipo, você conhece ele, você sabe que ele joga bem. Por que você não coloca ele? Isso é pra você, Xabi Alonso. Nesse jogo aqui contra o Espanhol, o Real Madrid, eu lembro que ele tomou um pouquinho de sufoco, mas foi só até os 22 minutos que fez o gol e depois dominou a partida. Nesse jogo aqui eu não preciso nem te falar que foi domínio completo do Real Madrid, que o Levante, que é um dos times favoritos pra cair, né? É isso. Teve aqui os negócios aqui do Bez. E aqui nesse jogo eu vi uma parte dele, mas não consegui ver tudo. Eu tava viajando nesse dia, inclusive, infelizmente nessa época eu não consegui postar vídeo sobre esse jogo.
Foi um jogo muito bom. Eu torci muito pro Atlético de Madrid, mas foi um jogo muito bom. Como é que chama? Álvares fez 2 gols, o Sorloth fez um gol, o Griezmann fez um gol também, e o Lenormand também. Foi um jogo lindo de se ver. E é isso por esse jogo aqui. Nesse jogo aqui do 5-0, o Real Madrid, como tá dizendo aqui, o Real Madrid encara a viagem mais longa da Champions, que ele foi praticamente... Não, que ele foi da Espanha pro Cazaquistão, né? Mas o Kairat tomou um 5-0, mas também era o esperado, né? Você achar que o Kairat ia ganhar no Real Madrid. Esse jogo aqui, Getafe e Real Madrid. Esse jogo aqui mostra esse maluco aqui gritando, porque ele deu uma sorte absurda de fazer um gol faltando 10 minutos para acabar o jogo, porque o Real Madrid tomou uma pressão. Mas até agora eu tô só rodando, né, pelos jogos até que chegou este jogo. É que deu a brigaiada toda. Nos aqui, pegar aqui quando que o Vinícius Júnior saiu. Nos 72 minutos de jogo, o Xabi Alonso falou assim, tipo assim, não falou, né? Ele falou, vou tirar o Vinícius Júnior. E colocou o Rodrigo. Mas a reação do Vinícius Júnior foi uma coisa horrorosa. O Vinícius Júnior, ele saiu gritando, falando coisas que eu não vou falar aqui, porque são impróprias, né? Começou a falar um monte de palavrão e saiu direto pro vestiário. Foi aí que começou a dar tudo errado. Se antes já tinha umas especulações que o Vinícius Júnior podia sair do Real Madrid, agora todo mundo tá, tipo assim, sabendo que ele vai sair. Aqui são algumas notícias do Real Madrid. Os próximos 5 jogos do Real Madrid são muito acessíveis. Eu acho que o Real Madrid vai ganhar, porque às vezes a coisa que tá em campo não interfere na que tá fora. Mas aqui, são os próximos jogos contra o Elche, Girona, Atlético de Bilbao, o Celta de Vigo e o Desportivo Alavés. Aqui, né, os destaques, melhores momentos de alguns jogos aqui, transferências. Esse rumor aqui não faz sentido, esse aqui também não. Esse rumor aqui do Endrick, que a gente precisa de falar sobre ele, que tá sendo meio que destruído pelo Xabi Alonso, que ele joga muito, mas não dá, né, porque tá acontecendo que o Xabi Alonso tá deixando no banco. E uma coisa que pode acontecer é a saída de alguns jogadores do Real Madrid. O primeiro é a do Rodrigo. Segundo, a do Endrick, que são todos brasileiros, né? Impressionante. Mas uma coisa também que eu ia falar que pode acontecer, eu tinha esquecido, mas agora eu lembrei, é que pode acontecer como é que chama, gente? Tô esquecendo o nome dele. Do presidente do Real Madrid, o Florentino Pérez, sair do Real Madrid por causa da idade avançada. Isso é uma coisa que, tipo assim, é só um rumor, mas eu continuo sabendo. O vídeo de hoje foi com foco naquele cara lá que apareceu. O nome dele é Xabi Alonso. Se vocês gostaram desse vídeo, inscrevam-se no canal. Se não gostaram, também inscrevam-se, por favor, que eu tô precisando, né, de inscritos. Quero agradecer pelas 4.000 visualizações, juntando todos que o meu canal
conseguiu. Quero pedir para que vocês se inscrevam para o canal começar a monetizar e eu conseguir tipo assim, deixar o vídeo um pouquinho melhor para vocês. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Muito obrigado e tchau.